Essa música que vocês estão ouvindo de fundo é uma canção de Niná, do período Edo, na cultura do Japão. Esse período, que durou mais ou menos uns 200 anos, foi um período muito importante para as artes. Foi nessa época que se desenvolveram, por exemplo, a cerimônia do chá, o teatro kabuki e a tradição das kokeshis, que são as bonecas de madeira. As conhecidas bonecas de madeira do Japão. Apesar da gente estar falando de bonecas, né, isso tudo remeter a gente a um universo singelo, delicado, por trás dessa prática existe uma história real muito dura. Porque os japoneses sempre conviveram com uma coisa bem difícil para eles, que é o controle da população. O território do Japão é muito pequeno e eles vivem desde sempre preocupados com isso. Então, o que acontecia? Principalmente nas áreas rurais. As crianças nasciam e as próprias parteiras levavam essas crianças aos pés das montanhas, enrolavam essas crianças num tecido e abandonavam as crianças. E se fazia isso com idosos também, não era só com os bebês. É uma contradição a gente pensar que por trás de uma cultura que respeita tanto a natureza, a ancestralidade, a imortalidade da alma, acredita na imortalidade da alma, possam haver práticas como essas, mas é uma coisa que até o início do século XX aconteceu com muita frequência, quando não se tinha tecnologia para se tratar isso de outra maneira. Então, a história das kokeshis vem para dar um alento nessa prática. Como os japoneses acreditavam na imortalidade, e eles também acreditavam que a madeira era sagrada, ao confeccionar essas bonecas, se pensava que as almas dessas crianças que morriam ficavam guardadas nessas bonecas. Então se fazia uma boneca de madeira e se dava de presente para a família, ou a própria família encomendava. Levava a boneca para casa e eles cuidavam dessa boneca como se fosse a própria criança. Então eles davam comidinha para as bonecas, eles conversavam com a boneca, ninavam a boneca. Era como se a boneca fosse parte da família deles. E dessa forma, eles se sentiam na responsabilidade de encaminhar, de ajudar a encaminhar a alma daquele bebê que tinha sido assassinado. Depois que eles sentiam que essa tarefa tinha sido cumprida, eles pegavam a boneca e queimavam ela, ou enterravam a boneca, para que a alma pudesse se libertar, né, e finalmente descansar em paz. E que nenhuma maldição viesse a cair sobre aquela família, porque
eles sabiam que assassinar uma criança não era uma coisa boa, né? Não era uma coisa que se queria fazer. E que isso poderia ter uma consequência grave na história dessas pessoas, dessa família, dessa ancestralidade. Então, para se livrar dessa maldição, eles cultuavam as Kokeshis como, como uma forma de sacralizar e se redimir, né, dessa prática. Os japoneses veem tudo até a atualidade conectado com a ancestralidade. Então, as áreas da ciência, em todos os campos de conhecimento, arquitetura, gastronomia, a indústria, a medicina, a educação, tudo isso é um reflexo de práticas que eram realizadas no passado. Então, não existe na cultura japonesa essa desconexão. Embora isso hoje em dia esteja menos evidente, mas ainda é muito forte. Vocês veem, por exemplo, o território do Japão é um território muito suscetível a terremotos. E os prédios hoje lá são feitos com uma técnica muito antiga que era feita em madeira para sustentar, fazer a sustentação dos edifícios. E eles agora adaptaram com uma tecnologia mais atual. Então tudo é pensado a partir dos ancestrais. Claro, sempre pensando adiante, mas com esse respeito. Então, com as Kokeshis também não seria diferente. Existem bonecas Kokeshis contemporâneas, que já não são mais feitas em madeira, elas são feitas de vários materiais, por exemplo, resina, cerâmica e até papel. Tem Kokeshi que é feita de papel. Acredita-se que uma família que tem uma Kokeshi em casa é abençoada, então ela traz boa sorte, principalmente se tem alguma mulher grávida na família. Ou se tem alguém na família que quer dar à luz a uma criança, que está esperando uma criança, ou que quer muito uma criança. Acredita-se que a Kokeshi em casa vá abrindo caminhos e proteja, né, essa alma, a alma dessa criança que está para vir ou que já está presente na família para que ela seja, para que nenhuma maldição caia sobre ela. Então é uma prática muito bonita, embora aconteça com essa referência, né, que não é muito, vamos dizer assim, não é uma referência muito positiva. Mas essas contradições acontecem bastante na cultura japonesa, porque eles têm uma relação diferente com a morte. A relação que eles têm com a morte é muito diferente da relação que a gente tem. E a relação que se tem com as crianças, com pais e filhos, também é diferente. Então a gente precisa tentar se situar nessas culturas, e aqui o exemplo da cultura japonesa, e quando a gente for comparar, tentar se colocar no lugar deles, né? Tentar compreender. Aqui a gente pode ver alguns estilos de Kokeshis na técnica em madeira e outros materiais, algumas mais tradicionais, outras mais contemporâneas. As cores da Kokeshi têm um significado, né, dependendo da que for usada. O padrão da forma da Kokeshi é esse: sem braços e pernas, apoiada no corpo, a cabeça relativamente maior. Aqui o mestre Yasuo Okazaki, no seu ateliê,
demonstrando a técnica em madeira, muita destreza e delicadeza. As coquetis também são símbolos de fertilidade, ajudam nas plantações, é uma outra finalidade delas. A assinatura do mestre sempre ao final, sempre abaixo da boneca.